Muito bem, estamos aqui conversando com nosso amigo Plínio de Arruda Sampaio Júnior, segundo o maestre, não sei se é verdade, mas também o Plininho, né? Economista, pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade pela USP, mestrado em Economia pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Economia Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas. É professor livre-docente do Instituto de Economia da Unicamp. Plininho, se eu posso chamar assim, muito obrigado pela participação, muito feliz, grato por estar aqui. Luciano, e eu que tenho prazer de poder conversar com você. Nós temos o nosso canal, que é o Fronteira Vermelha, e nós fizemos um programa ao vivo todos os sábados de manhã, às 10 horas, onde nós debatemos diversos assuntos da economia, da conjuntura e também da educação. Nos auxilia muito também o professor Mário Maestre, que sempre tem um quadro, participa junto conosco e a gente discute ali para o nosso público, que, de modo geral, são de sindicalistas e muitos professores da rede estadual também. E, Plininho, eu começo perguntando para ti uma dúvida que surgiu nas nossas conversas aqui, é que aqui no Brasil nós tivemos uma independência muito sui generis, né, que manteve a monarquia, uma escravidão extremamente longeva e uma república inicial oligarca. Esses são elementos que apontam para um capitalismo bem à brasileira? Sem dúvida nenhuma, né? Nós temos um capitalismo dependente e um processo de formação da nação muito lento, muito complexo, pelas razões que você acabou de falar, né? Porque a sociedade brasileira ela carrega uma dupla articulação. De um lado, o colonialismo econômico, tecnológico, cultural, em última instância, tal. E, por outro, a segregação social, cuja origem é exatamente a questão da escravidão mal resolvida. Então, com isso, nós temos um capitalismo sui generis, que é um capitalismo, na verdade, que ele é particularmente predador. Né? Ele preda a força de trabalho e o meio ambiente. E, por isso, um processo de formação do Estado Nacional muito complexo e que agora está abortando, né? Que é a marca da nossa sociedade hoje. Nós estamos assistindo o desmantelamento do esboço de Estado Nacional que foi formado ao longo da nossa história. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos um capitalismo muito complicado, num momento muito complicado do capitalismo. E nós estamos vivendo o capitalismo da barbárie. E a barbárie na periferia latino-americana, e especificamente na trincheira brasileira, é a barbárie que assume a forma da reversão neocolonial, que é, no fundo, a falência do Estado Nacional, a falência das instituições, uma espécie de um processo de decivilização. Né? É o contrário. Então, é, sem dúvida, um momento muito difícil da humanidade como um todo e do Brasil em particular. Deixa eu te perguntar, a questão da liberalização da economia lá em Collor, passando pelo plano real do FHC, o próprio neodesenvolvimentismo do Lula, chegando até essas últimas duas gestões do Temer e Bolsonaro. Qual é o papel que essas gestões têm para o nosso desempenho na indústria brasileira? Então, né, uma das características do processo de formação é a formação da base material de uma economia nacional. Você produzir internamente aquilo que você precisa internamente, que a tua população precisa. Né? E a coluna vertebral de uma economia nacional é a indústria nacional. Bom, o processo de industrialização do Brasil ele sofre um primeiro golpe profundo no golpe de 64, quando a ditadura prioriza o capital internacional e coloca toda a economia brasileira a reboque do capital internacional. Então, neste momento, a economia brasileira ficou dependendo das estratégias de expansão das empresas transnacionais. Bom, com a crise do capitalismo nos anos 70 e com as mudanças para resolver a crise,
O capitalismo reorganiza a divisão internacional do trabalho. E nesta nova divisão não cabe industrialização na periferia latino-americana e, sobretudo, brasileira. E isto é, na verdade, o processo de liberalização da economia. Começa, né, digamos, o ajuste do Brasil à nova ordem internacional nos anos 80, com a chegada do FMI. Né? É mais ou menos como se fosse, vocês que são gaúchos, mais ou menos como se fosse aquele pessoal batendo no bife. Eu sei que no Rio Grande é um crime bater no bife, mas aqui em São Paulo, na minha infância, para fazer o bife render mais, comprava carne de segunda e depois batia no bife. Né? Então, o FMI começa a solapar as bases da industrialização nacional. Né? E isto muda de qualidade quando o Brasil adere ao consenso de Washington. Primeiro, por assim dizer, com o Collor, depois institucionalizado com a chegada do Plano Real do Fernando Henrique Cardoso, e depois legitimado e aprofundado nas gestões do Lula, da Dilma, e agora levado ao paroxismo com o Temer e o Bolsonaro. E, então, esta nova política de submeter o Brasil à especialização geral acaba provocando uma desindustrialização. Né? Você vai desmantelando a indústria nacional. E nós vimos a gravidade que isto é agora, né, na pandemia. Né? Então, uma economia como a brasileira, onde nós escutamos a propaganda que o agro é pop, mas o agro não faz máscara, o agro não faz respiradores, o agro não faz vacina, e fica o país na mão, né, dos chineses à espera da chegada dos insumos. Isso é um indicador. Né? A própria inflação que a gente está vivendo hoje é uma inflação decorrente da inserção do Brasil na economia mundial. Então, como o Brasil vende produtos agrícolas, ele vende em dólar. Ele quer vender no mercado interno em dólar. O dólar aumenta, a população não tem mais dinheiro para comprar carne e os que conseguem comer têm que comer ovo. Uma sensação que a gente tem, Plininho, é que nós estamos, talvez, não sei se pior ou igual à década de 80, chamada década perdida. Queria que você falasse um pouquinho sobre a economia do Brasil, mas nesse longo período do nosso neoliberalismo. Então, nós estamos, né, vivendo no Brasil uma crise estrutural e conjuntural da economia. A crise estrutural, qual é o elemento central? A desindustrialização. E qual é a causa da desindustrialização? É o ajuste do Brasil à nova divisão internacional do trabalho, onde a indústria está, digamos, alocada na Ásia. Não cabe mais, nós não temos capacidade de ter uma indústria aberta para a competição internacional. Teríamos para ter uma indústria para servir os nossos interesses. Então, você começa a desmantelar. Este é o fio da meada. Esta é uma crise estrutural, que, por assim dizer, está posta desde a década de 80, pelo menos, né? E vai se aprofundando. E sobre essa, então, como é que funciona a economia brasileira? Cada vez mais em função do mercado internacional. Se o mercado internacional vai bem, melhoramos. Se o mercado internacional vai mal, pioramos. Então, o ciclo neodesenvolvimentista, na verdade, coincide com um boom de commodities internacionais. Então, a onda subiu. O Brasil, inclusive, subiu abaixo da média dos países latino-americanos. Mas, na hora que caiu, caiu muito além da média dos países latino-americanos, que é a crise conjuntural. Agora agravada pela pandemia, que jogou a economia mundial inteira numa recessão, mas o Brasil cai mais do que a média dos países mundiais, porque é um país muito vulnerável, depende tudo do comércio dos humores, né, do comércio internacional. Então, é uma crise profunda, nós estamos praticamente há 7 anos estagnados, a nossa renda per capita reduziu para o patamar mais ou menos de 2013, 2014, então nós estamos andando que nem caranguejo para trás. Agora, o Brasil assiste uma pequena recuperação, que é, na verdade, muito decorrente do fato de que o ano passado nós caímos muito. Então, há uma espécie de compensação.
mas provavelmente chegaremos ao final deste ano com o nível da produção no patamar de 2019. Né? Então, em 2 anos, nós vamos ficar parados, né, em termos comparativos. E, a partir de 2022, a expectativa é de uma economia estagnada, no mesmo padrão do período, digamos, 2015 para frente. Se tudo correr bem, né? Porque se correr mal, aí a situação é pior ainda. Hoje em dia, nós vemos o Estado cada vez mais com dificuldade de conter o grande capital, que encontra aí terreno muito fértil aí para os seus desejos. Nós somos vulneráveis aos efeitos da globalização muito porque não temos também um projeto nacional muito claro de nação, Pleninho? Essa é uma ótima questão, né, Luciano? Porque, sem dúvida nenhuma, aqui nós não temos um projeto nacional. Então, o país não é organizado em função dos problemas do país e das suas possíveis soluções. O país é organizado para criar negócio para o grande capital, que é outra coisa. Né? Então, esse é o grande problema e isto não é novo. Isto vem de longa data. Né? Isto é a característica das economias dependentes. Agora, nós estamos passando de uma economia dependente a uma economia neocolonial. Há uma diferença grande. Qual é a diferença? A diferença é que uma coisa é você ter uma industrialização subdesenvolvida e outra coisa é você transformar o país numa espécie de mega feitoria moderna, que é a transição dentro da qual nós estamos inseridos neste momento. Então, é uma situação, digamos, de muita vulnerabilidade da economia brasileira. Né? Porque qual é o problema, no fundo? Né? Porque a gente escuta, o agro é pop. Sim, o problema é que nós organizamos o país para produzir insumos para alimentar os porcos chineses, que é a soja, né? Basicamente, para fazer uma metáfora. O problema é que depois não tem, digamos, recursos materiais para alimentar a população brasileira, para fazer a sociedade brasileira funcionar de maneira adequada. Esse é que é o problema. Né? E isto é estrutural. Né? Isto decorre exatamente destes interesses da burguesia. Aí vem a questão, mas por que a burguesia não tem um projeto nacional? Porque ela chegou a esboçar um projeto nacional. Por exemplo, o segundo Getúlio. O segundo Getúlio tinha 1000 problemas, mas ele tinha um projeto nacional. Ele falava, olha, nós precisamos industrializar a economia, ter um mínimo de autonomia, tal. Bom, hoje a burguesia rompeu todos os nexos morais com as classes trabalhadoras. Ela não está nem aí. E isso ficou claríssimo na gestão da pandemia. E não é só o problema do Bolsonaro. Bolsonaro é a dose máxima do remédio. Mas o Dória, que se apresentou à sociedade brasileira como um grande, digamos, governador responsável, tal, na verdade, também deixou a coisa correr solta aqui. É que, comparado com o Bolsonaro, ele até parece razoável, mas ele não é razoável, ele é muito ruim, porque, na verdade, por trás destes agentes políticos tem um desejo da burguesia brasileira de ganhar dinheiro. E dentro da nova concepção da burguesia brasileira, o trabalhador ele é visto como uma espécie de burro de carga. Ele tem que trabalhar sem direitos e sem o direito, inclusive, de reclamar. Ele simplesmente tem que trabalhar para gerar lucro para o capital. Então, esse é o problema fundamental do Brasil. Nós não temos projeto nacional e, com a burguesia no comando, não vamos ter, porque a burguesia não está nem aí. Você diz, bom, então qual é a solução? Eu acho que está inscrita no problema, tirar a burguesia do comando do país. E essa burguesia que você fala, ela, por conta disso, faz ela ficar doce com o imperialismo, sobretudo com o imperialismo estadunidense? Total, uma ótima questão também, né? Para a gente entender o que está acontecendo, nós temos que entender o sentido das mudanças. Então, nós estamos transitando do capitalismo dependente para a reversão neocolonial. Né? E a diferença disto na burguesia
é uma diferença que parece sutil, mas é que é muito grave. É uma mudança de qualidade. Uma burguesia dependente, ela é uma burguesia subordinada ao imperialismo, mas com algum poder de negociação. O que ela pode negociar? O ritmo e a intensidade do desenvolvimento capitalista. O sentido não, o sentido é a reprodução da dependência, mas não é pouca coisa. E agora nós temos uma burguesia que muito frágil, muito débil em relação ao imperialismo. Então, é simplesmente uma burguesia vassala, ela se submete de maneira integral. E por que ela é tão submissa? Porque uma coisa é você ter uma burguesia que tem o seu poder ancorado numa indústria nacional, mesmo que seja subdesenvolvida, pouco competitiva, sim, mas uma indústria nacional. Se nós fazemos o Fusca perto desses carrões Toyotas, tal, ele é muito michuruca, mas ele era o nosso Fusca. Ele andava direitinho e ele dava conta do recado, né? Bom, agora nós temos uma economia onde a acumulação capitalista se dá basicamente na esfera da circulação. É compra e venda de produtos, de commodities, né? Compra e venda de patrimônio público e compra e venda de papel, especulação financeira, com moeda nacional e com títulos públicos. Então, essa é uma burguesia muito mais sem estrutura. Né? Qualquer ventinho que vem de fora já faz tudo balançar. Então, esta que é a diferença principal que nós estamos assistindo. É uma burguesia muito mais submissa aos interesses do capital, não só o internacional, viu, Luciano, mas também o interno, porque é uma burguesia sem capacidade de comando nenhum, né? Então, ela se submete, e o Bolsonaro é um exemplo disso. Ele é submetido ao grande capital pelo Guedes e ele é submetido às pequenas negociações pelo poder miliciano do Congresso. Então, a sociedade brasileira fica sujeita à prepotência do grande capital e à prepotência do pequeno capital, né, que tem no miliciano a sua expressão mais, digamos, degradada. E esse capital, né? A acumulação capital e democracia, elas podem andar juntos ou isso é uma utopia? Então, a acumulação de capital e democracia sempre foi uma relação contraditória, né? Depende muito da sociedade. Em sociedades socialmente mais equilibradas, o grau de democracia burguesa era mais amplo, né? Vamos pensar como uma sanfona, Luciano, né? Se você tem uma sociedade equilibrada como a sueca, hoje, né? Você tem uma sanfona bem aberta. Não é uma sanfona ampla, não é uma democracia completa, porque o poder econômico, ele claro que tem um reflexo no teu poder político, né? Mas se você tem um país de segregação social, então a democracia já vai fechando, a sanfona vai fechando, e nós temos uma democracia restrita. No caso brasileiro, a democracia sempre ficou restrita à plutocracia. Mesmo este recente período de Estado de Direito que nós tivemos, né, sob a égide da Constituição de 88, a sanfona era mais aberta para um professor universitário, por exemplo, para mim, do que para um trabalhador jovem negro da periferia de qualquer cidade no Brasil. Sempre foi assim, né? A polícia chega num homem branco, num carro, digamos, moderno, tal, de um jeito, e vai chegar no trabalhador que está andando à noite, voltando do trabalho, negro, pobre, do outro jeito. Agora, é isso que a gente está assistindo, o estreitamento ainda maior, no centro e na periferia. Porque, como nós vivemos o capitalismo da barbárie, o poder burguês vai ter que administrar a barbárie. E, para administrar a barbárie, a sanfona vai ter que apertar. É o que a gente está vendo na Europa e mesmo no centro norte-americano, no núcleo do capitalismo, e é o que a gente está vendo aqui de maneira escancarada, né, no período recente. Pleninho, sobre inflação que eu queria perguntar, a gente tem ouvido falar muito na televisão sobre o tal descontrole da inflação. Não sei se isso aí para a gente ficar meio de sobressalto quando eles falam isso. Esse dito descontrole, ele é real mesmo ou é uma desculpa que o governo tem, ou é até uma pressão do grande capital?
Então, o problema inflacionário é um problema complexo. A inflação é a média da elevação dos níveis de preços da economia. A economia tem milhares de preços. Então, esta média, ela pega, digamos, muita coisa diferente. Então, vamos fazer uma primeira diferenciação. A inflação oficial, que é o IPCA, né, e a inflação do trabalhador, que eu vou chamar de custo de vida. O custo de vida está aumentando, Luciano, bastante, mais ou menos em torno, né, acima de 20% nas principais capitais do Brasil, como média, né, e isto há muito tempo, né, desde o ano passado. Né, e as autoridades econômicas não se importaram muito com isso. Por quê? Porque a inflação oficial continuava baixa, porque nós tínhamos alguns setores tendo deflação. Então, o aumento de um preço era compensado pela queda do outro. Bom, a partir deste ano, a inflação, de fato, a média geral aumentou. E quando ela aumentou, então, nós vamos ter uma inflação que começa a atrapalhar o capital. Aí a burguesia levanta a bandeira amarela, né? E começa a ficar preocupada com a inflação. Mas o que está acontecendo? Nós estamos assistindo uma inflação mundial, como se fosse uma onda outra vez, para fazer outra vez essa metáfora. Chega a onda, todo mundo sobe. No Brasil, os preços subiram um pouquinho mais pela política econômica desastrada do Guedes, né? Que é uma desvalorização enorme do dólar, completamente injustificada, o aumento do preço de alimentos além do dólar, porque o Brasil não tem mais política de estoques reguladores, o aumento do preço do petróleo, porque você faz o preço da gasolina e do diesel em função das necessidades de valorização das ações da Petrobras em Nova York, e agora a gestão catastrófica da crise hídrica, que bate na tarifa de energia. Então, a inflação mundial chega no Brasil, aumenta mais um pouquinho. Mas não há um descontrole. Né? Quando a pandemia passar e o sistema econômico mundial se ajustar, estes pontos de estrangulamento que estão provocando esta inflação mundial, eles vão arrefecer e a inflação vai cair. Mas a burguesia, por isso é importante esses programas como o teu, Luciano, para o trabalhador ficar atento, né? Porque sempre, né, para não comprar gato por lebre. Então, na verdade, a inflação vai cair no ano que vem. Então, nós temos uma inflação temporária, mais um aumento de custo de vida pesado para os trabalhadores. Então, a política para resolver isto é aumentar salário, subsidiar preços de alimentação básica, fazer política de estoques reguladores, nada que o governo esteja preocupado e esteja fazendo. Mas isso é que seria a solução. E não fazer o que eles estão falando, que é aumentar a taxa de juros e apertar a política fiscal, que é uma estratégia de enfrentar a inflação asfixiando o mercado interno, né? Estrangulando a capacidade das empresas de reajustar preço. Por que essa é uma estratégia ruim? Porque é mais ou menos que nem jogar o nenê com a água suja do banho, porque você cria desemprego, arroxo salarial, não resolve nada. Mas isso passaria por uma outra gestão, né? Falando em gestão do governo, o governo Bolsonaro conseguiu ampliar o abismo que separa o Brasil das economias desenvolvidas, Plínio? Luciano, isso é gozação de gaúcha, porque não é possível. Né? Mas eu entendi a ironia. Claro que não, né? Ao contrário. Né? Na verdade, qual é a marca do governo Bolsonaro? A marca do governo Bolsonaro é a destruição da economia nacional. Eu vou fazer uma outra metáfora. Né? Às vezes eu ia dar aula lá em Campinas, passa lá em algumas esquinas, tem aquele casarão que está caindo, está decadente. Isso também tem aí em Porto Alegre, né? Toda a cidade mais antiga brasileira. Às vezes você passa uma década, está lá caindo a casa, cai aos poucos. Né? De repente você passa, tem uma árvore, né? Um galho de folha verde no meio do teto, tal. Mas é diferente quando chega a turma da marreta. Quando a especulação imobiliária finalmente vence e algum grupo, compra aquele casarão e joga abaixo para fazer um prédio,
Você passa naquele casarão e não tem nada, está no chão. Esse é o governo Bolsonaro. Nós estamos em decadência há muito tempo, né? Nós já discutimos isso aqui. Pelo menos desde a crise dos anos 80, agravado pelo Fernando Henrique, e depois pelo Lula, pela Dilma. Mas quando chega o Temer, com aquele programa dele, Uma Ponte para o Futuro, que é basicamente o que está fazendo o Bolsonaro, aí a coisa piora. Porque a Ponte para o Futuro aponta para o retorno da economia brasileira ao século XIX, olhando para o XVIII. Né? Então, é uma diferença muito grande. E esta é a gestão do Bolsonaro. E as pessoas que estão escutando o programa, é só pensar um pouquinho. Né? O que o Bolsonaro fez? Não fez nada. Né? Mas o que o Bolsonaro destruiu? Destruiu muita coisa. Né? Destruiu a FUNAI, destruiu o IBAMA, tentou destruir o SUS, a pandemia não permitiu. Tem um projeto político explícito de destruir o sistema educacional brasileiro. Enfim, ele veio para destruir e não para construir. Então, é um governo muito nocivo, mas precisa ficar claro que não é só o Bolsonaro, viu, Luciano? Porque agora o Brasil transformou o Bolsonaro na geni. Não que o Bolsonaro não mereça todas as críticas e toda a oposição, mas é uma ilusão imaginar que, tirando o Bolsonaro, as coisas voltem ao melhor. O Bolsonaro é a dose máxima da barbárie. Mas, no polo oposto, dentro da ordem, nós teremos a dose mínima, vamos dizer, na figura do Lula. Né? Você diz, mas dose mínima de veneno é melhor do que a dose máxima, sem dúvida nenhuma. Mas mata do mesmo jeito, só que demora mais para matar. Um bom exemplo quando se fala em dose, acho que a gente consegue entender perfeitamente. Pleninho, o que significa uma taxa Selic perto de 8% e por que o aumento do nível dos preços é um fenômeno mundial? Então vamos primeiro. Por que o nível dos preços é um fenômeno mundial? Porque a pandemia desorganizou a economia. Né? Toda vez que tem a inflação, é mais ou menos como se fosse uma febre. Ela demonstra algum tipo de desequilíbrio, né, para fazer uma metáfora, algum tipo de infecção, algum tipo de desequilíbrio. Bom, a pandemia foi um transtorno de grande envergadura, né, gigante. Então, ele desorganiza o sistema econômico. Quando o sistema começa a voltar, porque a pandemia começa digamos, a arrefecer, não que ela esteja resolvida, mas começa a arrefecer, os setores retomam as atividades, mas eles não retomam de maneira uniforme. Então, você tem, por exemplo, um setor que não consegue embarcar, o outro setor que não consegue produzir o chip porque a cidade lá na China entrou em quarentena. Então, começa a ter o que nós, economistas, chamamos de pontos de estrangulamento. O nome é pomposo, mas a ideia é muito simples. Mais ou menos que nem quando você pega um trânsito e, de repente, chega num semáforo e congestiona naquele entroncamento. Né? Então, pensa isto num porto, isto num sistema produtivo. Então, demora para a mercadoria passar naquele ponto. E, ao demorar, falta mercadoria específica. Por exemplo, chip para automóvel. Né? Nós temos uma espera, parece, né, em algumas linhas de automóveis, de 6 meses, porque não chega um chipzinho. Aí você diz, por que ele não chega? Porque ele está nesse congestionamento do porto ou num congestionamento da fábrica. Então, é isto basicamente que explica isso. Mas a valorização do dólar durante a pandemia, porque o dólar é moeda de refúgio em momentos de incerteza, estes dois elementos provocaram uma alta nos preços internacionais. Então, todos vão sentir esta inflação internacional, que não é tão grande. Né? Mas aqui no Brasil, nos preços dos alimentos, é sim grande, mas não só por conta da inflação internacional, mas, como a gente já discutiu, pelas barbeiragens do Paulo Guedes. Me diz uma coisa, por que é importante para a burguesia brasileira aprovar a contra-reforma administrativa? E complemento, por que os sindicatos centrais, partido de esquerda, não estão conseguindo fazer uma grande mobilização nacional para tentar barrar esse projeto? Duas questões muito importantes, Luciano. Primeiro,
né? Qual é a política do governo? É uma política de privilegiar os negócios. E qual é a doutrina que inspira isso? É o neoliberalismo. E no Guedes, o neoliberalismo vem na sua versão fundamentalista. Então, o que é preciso? Fomentar a competição e reduzir a presença do Estado na economia. Então, o teto de gasto é uma política não de equilíbrio fiscal, porque não provocou nenhum equilíbrio fiscal. O teto de gasto é uma política para reduzir a presença do Estado na economia. Bom, para que esta política funcione, é importante parar com as políticas públicas. E a reforma administrativa é estratégico para você poder quebrar o caráter republicano que ainda resta no Estado brasileiro. Então, é fundamental para diminuir a capacidade do servidor público, a independência mínima do servidor público, e aumentar a capacidade do Estado de enxugar, demitir servidor público. Então, ela é, a reforma administrativa, uma parte de um conjunto. É importante isso. A burguesia tem projeto, mas ela não tem projeto de nação, mas ela tem projeto de ganhar dinheiro, e muito claro. E a reforma administrativa é um elemento estratégico deste projeto. Agora, por que a gente não consegue combater? Eu acho, primeiro, porque nós, trabalho, as forças de esquerda, não temos um projeto estratégico para o país. Então, a gente bloqueia, sabe o que não quer, mas não sabe o que quer. Não tem uma política de substituição do neoliberalismo, de reorganização da sociedade, da economia brasileira profunda. Então, com isto, a luta contra as políticas acabam sendo lutas corporativas, tópicas. Então, o servidor luta contra a reforma administrativa. As populações originárias lutam contra os ataques aos indígenas. Os educadores contra. Então, e é pouco. Nós precisamos de mais força para poder barrar esta ofensiva da burguesia. Eu acho que é basicamente por isto. E os partidos e os sindicatos estão acomodados à ordem. E, portanto, eles pensam dentro do escaninho da ordem. Não conseguem ver além e propor aos trabalhadores mudanças estruturais mais profundas. Sem sombra de dúvida, né? Além do teto de gastos, indiscutivelmente tem um impacto na classe trabalhadora, né? Uma possível vitória do Lula, primeiro ou segundo turno, uma possível, trabalhando na hipótese, haveria possibilidade do Lula revogar a lei de teto de gastos? Luciano, política é força. Então, no fundo, quem pode mais, manda mais. Se o Lula ganhasse a eleição com o povo na rua, com um programa claro, nós vamos fazer A, B, C, D, e entre esses planos, revogar o teto de gasto. Eu acho que o Lula teria alguma chance de fazer isso. Mas se o Lula continuar com a política que ele está, de tentar ser o Lulinha paz e amor com o grande capital, ele vai chegar lá completamente amarrado. Vou te dar um dado dramático. Dentro da política de redução do teto de gasto, o governo brasileiro, o governo federal, teria que reduzir os gastos primários, que são os gastos com políticas públicas, tirando a Previdência, de mais ou menos 10% do PIB, que é o que vai chegar no final de 22, para mais ou menos 6,5%, 7% do PIB em 26. Então, ele teria que fazer uma gestão de redução do gasto público em mais ou menos um terço, um pouquinho menos do que um terço. Então, você imagina o que é o próximo governo. Isso qualquer governo. Com o teto, é qualquer governo. Então, o pior emprego do Brasil, de 23 a 26, é ser presidente da República. Ou o Lula revoga isto, ou ele vai estar comprometido em cumprir este programa. Se ele estiver comprometido com este programa, ele vai executar o neoliberalismo, ainda que pela dose mínima, ele vai ter que executar.
Então, eu acho que o único jeito que ele teria de não fazer isso é construindo força política. Eu acho que a gente não deve confiar muito no Lula, deve confiar no povo. Se os trabalhadores entrarem nas ruas, como entraram no Chile, como entraram no Equador, como entraram na Colômbia, aí sim você cria um outro clima político e abre a possibilidade de uma outra política. Plinio, uma última pergunta para nós encaminharmos a nossa entrevista de hoje, que está maravilhosa. Qual é a saída da crise pela esquerda? Você tem? Então, vamos começar da seguinte maneira. Né? O Bolsonaro ganhou o governo basicamente falando duas coisas para o povo brasileiro. Duas coisas. E ele foi muito hábil nisso. Ele falou: olha, intervenção militar e posto Ipiranga. Foi o que ele falou. Ele não falou muito mais do que isso. Né? Então, posto Ipiranga, vamos aprofundar o neoliberalismo. Intervenção militar, solução autoritária de cima para baixo. Bom, eu acho que a solução de esquerda é, primeiro, intervenção popular. O que o Brasil precisa não é de intervenção militar, é de intervenção popular. Solução de baixo para cima. Né? E, segundo, em vez de posto Ipiranga, que no fundo quer dizer o seguinte: o dinheiro acima de tudo e de todos, nós vamos fazer o seguinte: os problemas básicos do povo brasileiro acima de tudo e de todos. Os problemas básicos, todo mundo sabe o que é: vacina no braço, comida no prato, emprego para todo mundo e políticas públicas de qualidade. E o resto ajusta. Você dizer a dívida pública, ajusta. E o imperialismo, ajusta. Mas tem força para isso se o povão for às ruas e tiver uma determinação, não tenho dúvida nenhuma que tem. Se o povão não for e não houver uma intervenção popular, eu acho que nós não teremos força para mudar esta política. E aí, o máximo que a gente pode fazer é diminuir o ritmo dela, diminuir a intensidade, tentar, digamos, minimizar os prejuízos, que é muito ruim para nós. Muito bem, chegando ao fim da nossa entrevista de hoje com o economista Plínio de Arruda Sampaio Júnior. Plininho, agradeço muito a presença, foi extremamente elucidador aqui. Tenho certeza que os nossos amigos que nos assistem vão conseguir tirar muito proveito. Muito obrigado. Eu que agradeço, Luciano, o prazer de poder falar com Fronteira Vermelha. Acho que é muito importante esse tipo de programa que vocês têm, porque, assim como há uma concentração fundiária, há uma concentração midiática. Né? Na verdade, a burguesia manipula de uma maneira escandalosa o debate público brasileiro. Então, são essas brechas de programas desse tipo que permite que a gente faça um debate qualificado com o trabalhador brasileiro. Então, é uma grande honra participar do programa de vocês, sobretudo um programa que tem como um dos pilares meu grande amigo Mário Maestro. Muito bem, muito obrigado a todos. Até o nosso próximo programa, então. Um grande abraço. Abraço.